Ó Senhor Jesus, Teu amor tem enchido meu coração, Teu Espírito está sobre mim, meus lábios só querem adorar Teu nome, Teu nome, Teu santo, digno, Senhor Jesus, te adoro, te adoro, Santo, digno, Senhor Jesus, adoro só a Ti. Teu amor Tem enchido meu coração, Teu Espírito está sobre mim, meus lábios só querem adorar Teu nome, Teu nome, Santo, digno, Senhor Jesus, te adoro, Santo, digno, Senhor Jesus, adoro só a Ti. Eu adoro só a Ti. Ah, Senhor Jesus. Bom, a gente continua estudando Gênesis. Hoje nós vamos falar da aliança incondicional. Então, eu deixei uma tarefa para os irmãos estudarem alguns tópicos de aliança. Vocês leram? Nós falamos da aliança do pós-dilúvio, aliança do Sinai, aliança do Calvário. Foi isso? E aí, nós temos algum comentário, alguma coisa que vocês viram, que vocês gostariam de repartir? Tem um assunto muito precioso aqui em Gênesis, no capítulo 9, sobre a aliança. Então, por isso que é bom a gente ler antes da gente entrar no assunto lá. Gênesis capítulo 9, o assunto da aliança está no versículo 9, onde ele fala assim, ó, e eu, eis que estabeleço minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, com toda alma vivente que convosco está, de aves, de gado, de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal da aliança, que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne,
e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para lembrar da aliança eterna entre Deus e toda alma vivente e toda a carne que está sobre a terra. Então a gente tem aqui essa aliança que o Senhor fez pós-dilúvio. E a título de informação, eu penso que é importante eu dizer isso para os irmãos. Existe um movimento que nasceu lá nos Estados Unidos, já faz um tempo, e esse movimento também usa as cores do arco-íris, o desenho do arco-íris. E vocês sabem qual é a base que eles usam o arco-íris naquelas camisetas lá, falando de todas aquelas liberdades para pecar? A base é a seguinte: Deus não vai julgar. Isso que significa aquele arco-íris. Deus não vai julgar. E essa é uma doutrina que um padre criou ela lá nos Estados Unidos há um tempo atrás, tá? E virou uma heresia, né? Foi assim, a heresia nasce assim, né? E foi ganhando peso e chegou nesse movimento. Então esse movimento ele usa o arco-íris baseado nessa ideia de que você pode fazer o que você quiser da sua vida, que Deus não vai julgar. Mas não é isso que está escrito aqui. Ele tirou isso desses textos. Ele não vai julgar com água, né? Isso. Está escrito que ele não vai julgar com água. Mas essa foi, essa foi a interpretação que ele fez, entendeu? Que Deus não vai julgar, que o arco-íris está lá dizendo que Deus não vai julgar mais. Então você pode fazer o que você quiser. Mas estudando esse texto, sabe, tem uma coisa mais linda aqui. Não sei se os irmãos vão conseguir enxergar. Mas o período, o que foi que marcou o período pré-diluviano, que é diferente da próxima geração e das outras gerações? A gente vê lá que o homem se tornou totalmente carnal, né? Absurdamente carnal. Isso aconteceu no período pré-diluviano, né? Por quê? Então, se tem uma coisa que a gente não vê lá, é lei. Não tinha lei. Então, a gente pode dizer que a lei é uma cerca. Quando a cerca é tirada, a gente se perde. Então, graças a Deus pela lei. Então, ninguém aqui é salvo pela lei, mas nós temos que agradecer a Deus pela lei, porque a lei é uma cerca que protege a gente, né? E aqui já no capítulo 8, você vai descobrir que o Senhor estabelece as leis. São as primeiras leis, né, que os irmãos, né, na teologia chamam de graça comum, está aqui no capítulo 9. Então, ele começa aqui trazendo leis. Versículo 4, né? Gênesis 9, 4. A carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. Lei. E você vê que essa lei aqui, ela está lá, até em Atos 15, ela chega até lá. E aí ele diz assim, certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei. Interessante isso, né? Então, claro que a gente precisa estudar um pouco mais para compreender o que ele está dizendo aqui, mas é muito profundo isso, tá? Da mão de todo animal o requererei. Como também da mão do homem. Agora, olha que interessante, aí tem uma vírgula. Aí está escrito assim também, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, ele estabeleceu leis aqui. São leis preciosíssimas, que nós precisamos estudar elas melhores para a gente compreender até onde isso atinge, tá? Porque é muito mais do que aquilo que a nossa mente rasa consegue entender. Mas aqui nós temos então a primeira aliança, tá? E essa aliança, ela tem leis, né? Ela não é uma coisa assim desconexa, não. Ela tem base. A segunda que nós falamos para os irmãos estudarem está no livro de Êxodo. E ela tem uma diferença. Porque essa primeira aliança aqui, ela tem lá a sua condição, né? Mas é uma aliança que Deus fez com os homens. Deus fez sozinho. Vamos lá, Êxodo. Vamos primeiro ver o capítulo 19, o versículo 4, 5, 6, 7 e 8.
Quem pode ler para nós? Êxodo. Êxodo 19, do 4 ao 8. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então, agora, essa é a base para a aliança do Sinai, tá? Agora nós vamos encontrar uma aliança diferente, tá? Porque a aliança do Sinai é uma aliança condicional. E por que era condicional? Porque quando o Senhor chamou o povo e apresentou qual era o seu propósito, o povo disse assim, ó, tudo que o Senhor falar, faremos. Então foi essa a base da lei. Então, no capítulo 20, a gente tem o decálogo, né? E a gente vai continuar o Senhor falando de lei sobre propriedade, sobre moralidade, sobre falso testemunho, sobre as festas solenes. Eu sei que é uma grande... É bem grande esse aspecto da aliança do Sinai, tá? E quando a gente vai chegar no versículo... Deixa eu achar aqui, onde é estabelecida a aliança. Aqui. É capítulo 24. De Êxodo ainda, né? Isso, Êxodo capítulo 24, do versículo 7 e o versículo 8. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu-o sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Assim. Então, essa aliança do Sinai, você vê que Deus traz os seus mandamentos e o povo Diz que vai diz assim, deixa com a gente. Então, essa é a aliança do Sinai, né? A gente sabe que ela acaba cedo, né? E depois a outra aliança que eu falei para os irmãos que nós deveríamos pegar, está nos evangelhos. Vamos pegar Lucas, o que eu mais gosto é Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 20. Lucas 22, versículo 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue que é derramado por vós. Essa palavra testamento também poderia ser traduzido como aliança. Nova aliança. Alguém tem a palavra nova aliança no meu sangue? Nesse texto ou não? Pacto. Também. Bom, pacto. Não, pode deixar. Obrigada. Quer ver, tem um outro lugar, eu acho que quando Paulo fala também, ele deve falar aliança. Deixa eu ver se é. Não. Na minha tradução está Novo Testamento também, nas palavras de Paulo. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Mas poderia ser Nova Aliança. O meu aqui é Nova Aliança. Nova Aliança, como é que está a sua tradução, Rafael? Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança, e meu sangue derramado em vosso benefício. Muito bom. Muito bom. O escritor aos Hebreus, ele vai falar um pouco dessa nova aliança. Eu acho que é o que fala mais. Vamos pegar pelo menos uma porção aqui de Hebreus para a gente ler também, antes da gente entrar lá em Gênesis. Hebreus capítulo 10, versículos 15, 16 e 17. Acho que está ótimo isso aqui. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor,
Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Essa é a nova aliança. Né? Essa é a nova aliança. Essa é boa. Maravilhosa, né? E por que que ela é maravilhosa? Porque ela é incondicional. Quem fez foi o Senhor lá na cruz. Aliança de sangue. Ele derramou o sangue dele mesmo para fazer essa aliança conosco. Essa nova aliança, ela foi estabelecida na mesma base da aliança que Deus fez com Abraão. Por isso que é importante aquele texto de Gênesis 15, a segunda parte. Tá? Então, vamos voltar lá. Gênesis, capítulo Faz tudo 15. sozinho. Sim, Porque Aqui só é ele aí- é suficiente, né? isso. Você vai ver que quando o nosso Senhor Jesus foi para a cruz, né? Ele realizou sozinho a obra de redenção, né? Ele pagou sozinho o preço, sofreu sozinho a humilhação. Por quê? Porque é uma aliança incondicional. Tudo que o homem precisa é crer em Deus, né? Agora, Ele não conseguia cumprir as leis, porque ele falou que ninguém conseguia cumprir a lei. Se só de pensar você já estava pecando. então, mas por que o Senhor Aí deu a lei? A morte e a ressurreição dele que trouxe para nós essa nova. Sim, mas por que eles fizeram aquela aliança do Sinai? Qual foi a base? Mas é para apontar para Cristo, né? Porque todas as leis apontavam para. A lei, ela é igual o raio-x lá, ela mostra que você está errado, mas ela não te tira de ser do caminho errado. Então, mas a aliança da lei, ela só foi estabelecida porque o povo Falou disse assim, ó, manda que nós obedece. Só que não, né? O que você tem para nós obedecer aí hoje? Né? Ninguém. Então, o orgulho, a arrogância, essa coisa nossa, mesmo, natural nossa, a gente achar que pode, que consegue, que faz, foi a base da aliança do Sinai. Então, o Senhor falou assim, ó, toma, é todo seu, é isso que vocês querem, toma. Né? Só de pensar. Tudo que o Senhor mandar, nós faz. Né? Agora, com Abraão, o Senhor não fez isso. Então, né, o texto vai dizer assim, ó, vamos partir lá de onde a gente parou. Gênesis capítulo 15, versículo 6. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Foi aqui que a gente terminou o último estudo, né? Então, aqui nós vimos como que Abraão experimentou a justiça de Deus, pela fé. Ele creu no Senhor, né? Nada nele, tudo no Senhor. Ele creu no Senhor contando estrela. Nós cremos no Senhor na palavra, meditando nela, não é verdade? E aí o texto continua, né? Onde Abraão faz essa pergunta, aqui, ó. Disse-lhe mais o Senhor, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti essa terra para herdá-la. Então, o versículo 8, Abraão faz essa pergunta. E disse ele, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Então, aqui que eu disse para os irmãos, que essa pergunta de Abraão não está baseado no fato dele não acreditar que Deus pode dar a terra. A pergunta está baseada naquela questão humana. Fala assim, ó, eu tô lidando com o Todo-Poderoso. E se amanhã eu pisar na bola? Como que vai ficar? Né? Como que eu posso saber que o Senhor vai continuar mantendo essa promessa para mim, mesmo sendo eu tão incapaz de responder o Senhor? Porque, vamos falar assim, humanamente falando, nós somos assim, não é verdade? Sim. A gente faz pacto com as pessoas. E aí, quando a gente percebe que aquela pessoa não dá conta do recado, a gente descarta ela. Fala, ó, eu fiz um contrato com a pessoa aqui, mas ela não serve. Então, manda embora. Não é verdade? Então, é baseado nesse fato que Abraão faz essa pergunta. Como saberei eu que hei de herdá-la? Ou seja, ele não está questionando a grandeza de Deus. Ele está questionando a capacidade dele mesmo, né? Amanhã o senhor pode desistir de mim, e aí? Como vai ficar? Então, é por isso que é necessário uma aliança. Hoje, no presídio, na parte da manhã, eu encontrei um moço lá, muito sincero, sabe? Hoje foi muito precioso, sabe, na parte da manhã lá, porque a gente pôde trocar umas ideias com os meninos, e eles abriram o coração deles, sabe? E é muito gostoso quando acontece isso. Então esse menino, ele encostou na grade, e a gente começou a ministrar, e a gente estava ministrando o Salmo 103, onde fala dos benefícios do Senhor, né?
bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Então eu comecei falando do perdão, né? Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades. E nós estávamos ali apresentando a grandeza do perdão de Deus e como que esse benefício está, né, aberto para o pecador, a todos. A única coisa que você precisa para receber é ser pecador. Você reconhecer teu pecado, você buscar o Senhor, Ele te perdoa, né? E nós estávamos falando disso. Aí ele falou para mim assim, olha, eu sou batizado, eu creio que Jesus Cristo morreu por mim na cruz, acredito que Ele é o Salvador do mundo, mas eu não consigo acreditar que eu sou salvo. Porque eu só vou poder saber que eu sou salvo quando eu chegar lá. Ele foi sincero, ele falou assim, né? Se eu chegar lá, Deus falar que eu não sou salvo, eu vou fazer o quê? Né? Não posso fazer nada, eu não consigo acreditar que eu sou salvo. E aí, né, eu pude ministrar para ele e para os meninos, né? Esses 3 aspectos, né, do nosso relacionamento com o Senhor, que é gradativo: salvação, certeza e alegria. Então, falei para ele que a certeza também é uma experiência. Do mesmo jeito que você crê que Jesus morreu por você, você tem que ter certeza que aquele que prometeu é fiel para cumprir, não é verdade? Então, você vai ter essa certeza baseada no quê? Porque, infelizmente, a religião acaba colocando isso, ó. Você é salvo pela graça, mas agora, se você não cumprir a tabela aqui, você não pode chegar aqui. Não é assim? E aí, o que acontece no nosso coração? Fala assim, eu não vou dar conta. E se eu não der conta disso aqui? Como que vai ser? Né? Aí você perde a certeza. Aonde está a sua certeza? Aí eu citei alguns textos para ele, né? Um dos que a gente citou foi aquele que Jesus disse assim, ó, quem crê em mim tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Né? Aí eu peguei e falei para ele assim, ó, você só pode ter certeza se você confiar que quem prometeu é fiel. Aí ele ficou assim, mas como que eu posso ter certeza? Eu falei, simples, você precisa acreditar que quem prometeu é fiel. Porque se você confiar em você mesmo, você nunca vai acreditar. Mas se você acreditar naquele que prometeu, você está seguro. Né? Então foi muito da hora, sabe? Porque eles estavam todos lá ouvindo. Não, eles ouviram, eles entenderam. Teve um lá que falou assim, puxa vida, né, que a gente estava pregando, né, chegou um momento que a gente tratou desse assunto, né? Ele falou assim, puxa vida, a vida inteira eu estou fazendo tudo errado. Porque eu falei para ele que não existe uma balança onde você faz umas coisas boas e faz umas coisas mal e vai equilibrando. Que sair para Deus é um trapo de imundícia, ter a sua justiça própria. Ele falou, mas puxa vida, como assim? A vida inteira eu acreditei nisso, que tinha uma balança, então eu tinha que fazer umas coisas boas para cobrir umas coisas ruins. Mas é o que as pessoas acabam aprendendo, né? Então foi uma manhã assim, muito maravilhosa por causa disso. Então a gente precisa ver aqui no coração de Abraão isso, como ele pode saber que ele realmente vai herdar essa terra. Então o Senhor vai fazer uma aliança. Ou seja, o que significa? Deus, na sua grandeza de, vamos dizer assim, ó, soberano, ele vai se prender a um pacto. Ele não precisava disso. Ele podia simplesmente falar assim, ó, é o seguinte, 90 dias de treinamento, se você for aprovado, você é contratado. Se não for, rua com você. Não é verdade? Porque ele é soberano, ele é o criador de tudo, ele manda em tudo. Mas ele decidiu baixar o nível para a compreensão humana, fazendo uma aliança com o homem. Entende? Uma aliança significa o quê? Prometeu, vai cumprir. Isso é uma aliança. Prometeu, vai cumprir. Então vamos lá. E disse-lhe, verso 9, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Aqui, irmãos, é uma coisa muito maravilhosa que a gente enxerga aqui. Porque nós vimos Abraão buscando preparar
a aliança, preparar a base para a aliança. E ele fez aquilo que precisava ser feito. Ele partiu os animais, colocou um de cada lado, né? Mas quando chegou naquele assunto das aves, a gente percebe aqui que aquelas aves extenuaram as forças dele. Ele chegou num ponto que ele não aguentava mais fazer nada. E o sono tomou conta dele, vamos dizer assim, o vigor humano acabou, a força física foi embora. Eu não sei, bom, todos vocês... Tanto ele enxotar. De tanto ele enxotar, aquele trabalho que ele teve ali, que ele preparou tudo para a aliança, mas agora ele está tendo problema com as aves ali, e ele tem que correr daqui, correr de lá, e a situação chegou ao extremo que a força humana acabou. Agora fala para mim, você tem um contrato para fazer com o teu Criador, e agora acabou tuas forças, agora o sono pegou você, a canseira tomou conta de você não aguenta mais, você não dá conta de mais nada. Imagina a situação, humanamente falando, que ficou Abraão ali, de não ter mais condição. Eu lembro, quando eu leio esse texto, eu lembro das crianças, quando elas estão assim, naquela idadezinha de 1 ano, 2 anos, que elas estão ali loucas para brincar, para viver, para continuar, e o sono pega elas, e elas ficam assim, tentam firmar, brigando, e ficam lutando, e elas choram. Chora porque elas não querem dormir, mas não dá conta, dorme, não vai, chegou a hora, chegou o limite. Não tem como. Agora não, né? Agora a gente aprendeu a cuidar disso, então, quando dá determinado horário, a gente fala assim, é melhor eu dormir, porque eu não estou aguentando mais, não é assim? Mas Abraão aqui, ele não podia dormir, ele tinha uma aliança para fazer. O dia acabou, a noite chegou, e o homem não tem nenhuma condição. Não é maravilhoso isso? Porque como que Deus vai fazer uma aliança com um homem que não tem condição nenhuma? Pois é exatamente isso que nós vamos encontrar. Olha só. Em verso 13. Então disse a Abraão, tá? Deus disse, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. O Senhor falou da vida de Abraão e mais 4 gerações. Não é grande isso? O Senhor está fazendo uma aliança aqui que ela envolve Abraão, Isaac, Jacó, José, o povo do Egito, Moisés. Olha o tamanho da aliança que o Senhor está fazendo. Na verdade, irmãos, se a gente estudar com carinho, principalmente Salmos, mas também Isaías, Jeremias e os livros das Crônicas e dos Reis, nós vamos ver que todas as vezes que o povo de Israel caiu em si, se arrependeu e oraram a Deus pedindo misericórdia, sabe como eles oraram? Não tem uma que eles falam assim, ó, lembra da tua aliança conosco no Monte Sinai. Não tem uma. Eles sempre oram assim, ó, Senhor, lembra da aliança que fizeste com teu servo Abraão, nosso pai. Lembra da aliança que fizeste com teu servo Abraão, nosso pai. Porque essa aliança é incondicional. Essa aliança Deus fez sozinho. Abraão está dormindo. E Deus está colocando as bases da aliança. Para ele falar assim, ó, Abraão, você vai viver, vai morrer, vai ser sepultado, vai levantar outra geração, vai levantar outra, vai levantar outra. Ó, irmãos, não é maravilhoso você servir um Deus de aliança tão glorioso? Porque a nossa vida passa muito rápido, já está acabando já. E saber que esse Deus da aliança, ele vai muito além da nossa vidinha, né? Não é da força que você perdeu para fazer aquele pacto à noite, não. A tua vida inteira. O Senhor coloca algo que vai além, fala assim, ó, a 5ª geração, estou fazendo uma aliança com você aqui, que eu vou cumprir lá com a 5ª geração. Quanta confiança vem para o coração do homem que está dentro de uma aliança como essa. Nós chamamos isso de aliança eterna. Ah, que segurança. Então, o texto vai dizer assim, ó, verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão,
E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu lembro de um versículo. Eu acho melhor a gente ler lá primeiro, depois a gente voltar a ler aqui. Esse versículo está lá em Hebreus capítulo 12. Sabe, irmãos, muitos irmãos não gostam desse texto. Eles têm medo desse texto, mas eu falo para os irmãos, eu amo esse texto, porque aqui ele vai mostrar essa face do nosso Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Mas vamos fazer o seguinte, para a gente entender, vamos ler do versículo 24 até o 29. Hebreus 12, do 24 até o 29, para você entender o que significa aquela tocha de fumaça e fogo que passou por aquelas metades. Então aqui diz assim, ó: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então aqui vem a repreensão. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aquele que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é do céu. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda mais uma vez, mostra a mudança das coisas abaláveis como coisas feitas, para que as inabaláveis permaneçam. Por isso, ou seja, sabendo disso, que as coisas abaláveis vão ser abaladas mesmo, para que as inabaláveis permaneçam, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, aleluia! Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, tá? Graça pela qual sirvamos. Consegue entender isso? Não é uma graça para a gente mandar em Deus, não. É uma graça que nos capacita a sermos escravos do nosso Criador. Tá? Isso é que ele está falando aqui, ó. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, naquela noite, Abraão fez uma aliança com o fogo consumidor. Naquela noite, ele conheceu o fogo consumidor, né? Ainda bem que ele estava dormindo, senão ele tinha pegado fogo. Porque como que ele ia pegar e dar a mão para o fogo consumidor, né? E nós também, irmãos, tá? Nós precisamos entender isso. O nosso Senhor, ele recebeu lá naquela cruz um juízo que nós não podíamos passar nem perto, tá? E nós também estava tudo dormindo, graças ao Senhor. E ele foi lá e pagou o preço para uma nova aliança no sangue derramado. Não é maravilhoso isso, irmãos? É. Agora, nós não fizemos aliança com o menininho pop legal que está aí para apagar nossas bobeiras, tá? E ficar resolvendo nossos pepinos, não. Não é isso, não, tá? Esse é um conceito moderninho aí, coach de Deus, que está errado, tá? Nós entramos numa aliança com o fogo consumidor. Nós precisamos de temor, reverência, saber que nós estamos lidando com o Criador do Universo, com o Todo-Poderoso, né? E que Ele nos chamou para ser seus servos de amor. E que privilégio é para um pecador desvenerado como eu poder servir esse Deus tão maravilhoso. Poder honrá-lo, poder viver para agradar Ele, andar nesse mundo de trevas,
com um santo temor que me consome dia e noite. Que maravilha é isso, que privilégio é isso para nós, irmãos. Então é isso que o texto está falando. Abraão conheceu e fez aliança com esse fogo. Então o texto continua dizendo assim, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, tendo dizendo, naquele mesmo dia, verso 18, tá? Gênesis 15, 18. Deixa eu voltar lá. 15, 17. Sucedeu que posto o sol houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoeu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Gigarzeu, e ao Jebuseu. Essa é a aliança do Senhor com Abraão, né? No meio de todos aqueles povos onde ele estava lá, Deus fez aliança com um homem, né? Um homem, um balduíno, um beduíno lá né, que ele chamou lá de Ur dos Caldeus. Agora ele está fazendo uma aliança eterna, né? O velho Abraão está fazendo uma aliança eterna com o Deus eterno. Graças a Deus. Irmãos, essa é a primeira aliança que nós encontramos aqui na Bíblia, assim, incondicional, feita entre Deus e um homem. E nós somos chamados por uma aliança maior do que essa. Não é lindo isso? Não é coisa para a gente adorar o Senhor? Saber que nós temos uma aliança com Deus melhor do que a aliança que ele fez com Abraão? Que o Senhor nos ajude a compreender isso, sabe? Porque nós vivemos dias tão difíceis. E quantas vezes a gente quase chega a blasfemar de achar que a gente está sozinho, de achar que esse mundo não tem governo, de achar que está tudo perdido, de achar que não vale a pena servir o Senhor, honrar o Senhor, viver para Ele. Lembrem-se da aliança. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por essa nova aliança que o Senhor fez conosco, por meio do sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Cada vez, Senhor, que nós chegarmos diante da tua mesa e tomarmos aquele cálice, faça, Senhor, com que haja um regozijo no nosso coração, termos uma compreensão clara de que nós temos uma aliança maior do que a que o Senhor fez com Abraão. Oh, Senhor, nós somos gratos a Ti. E nessa noite, Senhor, nós queremos renovar a nossa aliança com o Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração de gratidão por essa aliança, Senhor. E dá-nos um ouvido, Senhor, que possa ouvir o Deus da aliança, porque o Senhor tem uma vontade no seu coração. E mesmo sabendo da nossa incapacidade, o Senhor tem derramado graça sobre nós, para que a tua vontade seja feita sobre nós. Então, Senhor, nós queremos te agradecer por o Senhor nos ter escolhido, por o Senhor não desistir de nós, apesar de nós. Como é bom saber que o Senhor fez isso com Abraão, que o Senhor faz isso conosco também. Nós só te agradecemos, só temos que te agradecer, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.